Olá, meus irmãos do YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eliseu Ribeiro passando aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo no nosso canal, respondendo mais algumas perguntas que os nossos irmãos seguidores fazem. E dessa vez eu quero responder uma pergunta bastante interessante que foi feita em relação ao texto de Atos, capítulo de número 5, mais precisamente. Bom, eu fiz uma série de vídeos aqui falando a respeito do dízimo. Tem vários vídeos nesse sentido, vou deixar os links na descrição desse vídeo, sobre vários vídeos que eu fiz respondendo perguntas em relação à questão do dízimo, Novo Testamento, surgimento do dízimo dentro do cristianismo. E uma pessoa fez uma pergunta bastante interessante. Bom, segundo ela estava em um culto e foi ensinado que Ananias e Safira, aquele casal que morre diante de Pedro em Atos capítulo 5, morreu porque não havia dado o dízimo, ou porque negou de dar partes do dízimo. E essa pessoa me procurou e pediu para que eu falasse a respeito disso aqui. Então eu propus uma análise do texto de Atos capítulo 4 e capítulo 5 para nós observarmos algumas características daquela contribuição que aparece ali, e assim então nós iremos tirar as nossas conclusões, e você também que está assistindo irá tirar sua conclusão em relação àquela contribuição, se de fato era ou não o dízimo, certo? Bom, é bom nós entendermos que esse texto de Atos capítulo 4, capítulo 5 e também se repete no capítulo 2, fala sobre um período da igreja primitiva onde a expectativa deles de vida terrena era muito baixa. Eles estavam passando por uma fase onde as expectativas aqui nessa terra era que estivessem aqui por pouco tempo e que em breve Jesus voltaria e tudo se resumiria a nada, aqui terrenamente falando. Que depois eles herdariam o reino com Cristo e que todas as coisas se tornariam novas e que não tinham com que se preocupar. Então, quando nós olhamos para o texto de Atos, eu quero até pegar 2 versículos de Atos aqui, só para que você que está assistindo o vídeo, de repente alguém que não tenha muito conhecimento do texto bíblico, possa acompanhar o raciocínio. Atos no capítulo de número 2, o versículo de número 44 e 45 diz: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa mesma situação vai reaparecer no capítulo 4 do texto de Atos. Capítulo número 4, versículo 32 diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E aí eles vão continuar falando sobre a venda também. Eles vendiam as suas propriedades, as suas fazendas, e eles repartiam segundo a necessidade de cada um. Versículo 34. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então veja que eles estavam vivendo uma fase onde que eles desprezavam as suas posses, suas casas, suas terras, desprezavam tudo isso. Dava isso como se fosse algo que não tinha mais valor. É como se eles vissem a vinda de Jesus logo adiante dos seus olhos, então não tinham por que se preocupar com essas coisas terrenas. Eles desfaziam disso sem nenhum problema e ajudavam quem precisava e ficavam como que aguardando esse tão esperado momento da vinda de Cristo. Bom, é interessante nós observarmos que a fala de Jesus, que até hoje no século XXI, ainda causa dificuldade de entendimento. Ainda gera uma grande dificuldade de interpretação. Imagina isso lá no século I. E aí vale ressaltar que no século I a maioria das pessoas eram analfabetas. Elas não tinham sequer uma leitura básica. Então era muito difícil deles compreender se hoje no século XXI, com todos os aparatos que nós temos dentro da área do saber,
ainda é difícil entendermos com propriedade algumas partes da Bíblia. Imagina isso no século I, para aquelas pessoas simples e leigas. Então, por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 10, verso 23, Jesus dizendo: olha, não percorrereis todas as cidades de Israel, não acabareis de percorrer, até que vejam vir o Filho do Homem. Você tem Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus diz: há alguns que não morrerão, que aqui estão, que não provarão a morte, sem que não vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, passagens como essa, que ainda hoje é difícil de você explicar com propriedade, isso também era dificultoso para eles terem uma compreensão. E logicamente que eles iriam pensar que o fim estivesse mais próximo do que se podia imaginar. Como nós vemos, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. João diz: filhinhos, já é a última hora. Então, veja que aquilo para eles parecia que o fim estava diante dos seus olhos. A ponto de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3 e 4, Pedro fala sobre algumas pessoas que já vão começar a se escandalizar nos seus dias, porque parece que Jesus não ia voltar. Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí eles vão começar a zombar, Pedro vai dizer. Então, veja que para eles a vinda de Jesus era algo que estava ali, diante dos seus olhos. Então, como a vinda de Jesus estava ali, diante dos seus olhos, daqui a pouco tudo vai acontecer, não faz sentido correr atrás de mais nada, não faz sentido se preocupar com mais nada. Então vamos vender o que temos, vamos repartir com quem tem necessidade para vivermos esses últimos dias todos tranquilamente, cumprindo assim o mandamento de Cristo do amor, do repartir o pão com um necessitado, e tudo está certo e o fim chegou. Logicamente que não foi assim que aconteceu. Hoje nós estamos fazendo uma releitura dessas passagens bíblicas e reiterando esse entendimento. Mas para eles, na época, parecia que tudo ia acontecer ali e agora. Então, eles entram por esse caminho de vender suas propriedades, casas, e repartir e atender a necessidades daqueles que não tinham. E aí o primeiro ponto importante de nós observarmos no texto é Atos 4 e 32. Que ninguém se sentia possuidor, dono das suas posses. Mas eles entendiam que suas posses era algo que devia ser repartido, ser entregue para os necessitados, e todo mundo viveu uma vida tranquila, uma vida suprida de necessidades, até que Cristo retornasse, algo que para eles estaria logo ali na frente. Bom, partindo desse pressuposto, nós vamos analisar duas características do dízimo e duas características que aparecem no texto para nós vermos se de fato essa oferta se tratava do dízimo ou não. Bom, as duas características do dízimo que eu quero pegar, a primeira delas é que o dízimo é um percentual, ou seja, o dízimo, a própria palavra dízimo, ela já dá a ideia de 10ª parte ou 10%. Eu não vou entrar aqui no mérito da palavra dízimo, do termo, nem do hebraico, nem do grego. Até tem um vídeo aqui que eu falo sobre o termo grego, para dízimo, mas eu não vou entrar no mérito disso agora. Mas a palavra dízimo, tanto no grego, quanto no hebraico, quanto também no português, ele tem a ideia de a 10ª parte ou 10%, como você achar melhor. Bom, então a primeira característica do dízimo é que ele é um percentual, ele é uma parte de um todo, ok? É uma parte de um todo. Você pega um todo, por exemplo, R$100, e você tira R$10, ou seja, uma parte de um todo. Vai sobrar R$90 no todo, e você tira uma parte que é R$10. Isso é o dízimo. Essa é uma das características do dízimo. A segunda característica do dízimo, que eu também quero colocar em foco aqui, é a questão da obrigatoriedade. O dízimo, dentro da lei, era algo extremamente obrigatório, a ponto do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 a 10, ele falar que quem não dava o dízimo, não fazia essa entrega, estava roubando a Deus e sujeito a maldições, e que a entrega geraria também como uma fonte de bênção, como uma porta aberta para a bênção, a ponto do indivíduo poder fazer até prova de Deus. Então, essas duas características do dízimo é importante nós tê-la em mente para analisarmos o texto de Atos. Primeiro, que ele é um percentual, uma parte do valor. Segundo, que ele é uma obrigatoriedade dentro do aspecto da lei. Bom, tendo isso em mente, nós vamos olhar para o texto de Atos capítulo 4 e capítulo 5 e veremos essas duas características dentro dessa oferta que era entregue aqui em Atos, para ver se ela de fato tem alguma ligação com o dízimo. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu anotei aqui, a primeira característica do dízimo que nós vamos observar aqui é que o dízimo ele era um percentual, como vimos.
Já essa oferta de Atos aqui, conforme está no capítulo 4, versículo 34, não se trata de um percentual. Olha o que está escrito no versículo 34, capítulo 4. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Veja que trazia o preço. No grego nós temos a palavra timé, que é o valor, o custo, o preço que foi vendido. Então, veja que essa oferta aqui do texto, e nós temos um exemplo aí no mesmo capítulo 4, versículo 36 e 37, de um homem por nome de Barnabé que faz isso. Veja que essa oferta aqui se tratava do preço, do valor, e não de um percentual, ou seja, não de uma parte do valor. O texto não diz que eles davam parte do valor, mas o texto diz que eles tinham que dar o preço, o valor, o timé do grego. Então veja que essa característica da oferta não compete com a característica do dízimo, uma vez que o dízimo é um percentual do valor e essa oferta se tratava do valor, do timé, do preço, e não meramente de um percentual. Inclusive, quando nós olhamos para o capítulo 5, o erro de Ananias e Safira foi trazer um percentual e não o preço como era a prática. Veja que o versículo 2 do capítulo 5 diz: e reteve parte do preço. Parte ali é a palavra meros do grego, que é uma parte de um todo. Ou seja, o que Ananias e Safira fez foi tirar uma parte do todo e levar. O que não era aceito. O que eles deviam fazer é levar o todo, o preço, o valor completo. E eles tiram parte desse valor para levar. Então veja que a prática aqui não se trata de um percentual, mas se trata do valor como um todo. Então aqui essa primeira característica nada tem a ver com a característica do dízimo, uma vez que o dízimo é 10%, é um percentual, e esse aqui se trata de valores inteiro e não percentual. E uma vez que o percentual foi levado, como o caso de Ananias e Safira, eles pagaram um alto preço, até mesmo a própria morte, por levar um percentual daquilo que era exigido o valor. Exigido entre aspas, porque nós veremos aqui na próxima característica que não era algo obrigatório, exigido quando a pessoa queria fazer, então deveria fazer de forma correta. Ok. Então a primeira característica do dízimo que não se encaixa com essa oferta é a questão do percentual. Dízimo é percentual, 10%, e aqui é valor total, nada de percentual. Segunda característica é que o dízimo é obrigatório. E aqui nós veremos que essa oferta aqui, ela não era obrigatória. Está aí no versículos 3 e 4. Quando Pedro repreende Ananias, ele vai dizer: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Ou seja, você tinha direito de escolher se doava ou não, porque ela estando com você, você que decidia se ia vender ou não. E depois de vendida, também era você que decidia se você ia entregar ou não. Quando ele diz aí, ó, estava em teu poder, poder é a palavra grega exousia, que significa poder, autoridade, domínio. Ou seja, Pedro está dizendo, estava no seu domínio o vender ou não vender, depois de vendido estava em seu domínio o doar ou não doar. Então veja que não era algo obrigatório, era algo que estava sobre o poder, a exousia de Ananias. Era ele quem decidia, estava debaixo do seu domínio, o dar ou não dar. Então aqui nós temos duas características dessa oferta que não tem nada a ver com o dízimo. Primeira característica é a questão que era o valor total e não percentual, como era o caso do dízimo. E a segunda característica é que não era obrigatório, era algo que estava debaixo da exousia, ou seja, debaixo do poder, do domínio do indivíduo, o dar ou o não dar, uma vez que o dízimo ele tem essa característica de ser algo obrigatório. Então, respondendo esse indivíduo que me fez a pergunta, se aqui se trata do dízimo, logicamente que não. Primeiro, porque a palavra dízimo não aparece no texto. Segundo, porque as duas características dessa oferta se opõem totalmente às características do dízimo. Dízimo é percentual e aqui é valor total. Dízimo é obrigatório e aqui é algo de livre e espontânea vontade. Então, Ananias e Safira morreu por causa do dízimo? Não, não tem nada a ver com dízimo. Tem a ver com uma espécie de oferta que havia naquela época, uma forma de repartir os seus bens com os necessitados. Espero assim ter respondido e que Deus abençoe.